Feche os olhos e aceite convenientemente que todas as palavras que vou proferir vão fixar-se na sua mente, gravar-se e incrustar-se nela, que devem nela ficar sempre gravadas, incrustadas e que, sem o querer nem saber, de modo inteiramente inconsciente da sua parte, o seu organismo e você mesmo obedecerá. Como estas palavras são todas proferidas unicamente por seu interesse, deves então aceitá-las, adotá-las e transformá-las em autossugestões que proporcionarão a você o gozo no ponto de vista físico, assim como no ponto de vista moral, de uma saúde não só boa, mas ainda excelente, melhor do que esta que até agora você tem desfrutado. Primeiramente, lhe digo que, a partir deste momento, suas funções físicas vão se executar cada vez melhor e, em particular ainda, as funções do tubo digestivo, notavelmente as mais importantes. Regularmente, pois, 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e de noite, na ocasião das refeições, você sentirá fome. Não quero dizer uma fome bárbara, doentia e aflitiva, que faz a gente sentir necessidade de precipitar-se sobre o alimento, como faz um cão ou um gato sobre a carne. Não. A fome que você vai sentir é esta sensação agradável que faz a pessoa pensar e dizer: "Ah, pois vou comer com prazer." Nestas condições, você comerá com prazer, mesmo com enorme satisfação, sem, entretanto, comer demais. Terá, porém, cuidado de mastigar bem os seus alimentos. Insisto, particularmente, neste ponto, porque quase ninguém sabe comer. Geralmente, a pessoa põe o alimento na boca, dá-lhe 2 ou 3 dentadas, engole e pensa ter comido. Não é isso, absolutamente. Comer é pôr o alimento na boca, mastigá-lo muito tempo, lentamente, de maneira que fique transformado numa espécie de pasta mole que se engole. Assim, a digestão se fará cada vez melhor. Você sentirá menos sensação de embaraço, de indisposição, de dor, mesmo que porventura tenha sofrido, algumas vezes, do estômago e dos intestinos. Se você tem o estômago dilatado, notará que a dilatação irá desaparecendo, progressivamente. Aos poucos, o seu estômago vai recuperar a força e a elasticidade perdidas. E, à proporção que for recuperando essa elasticidade, irá voltando ao seu volume primitivo e executará, cada vez com mais facilidade, os movimentos necessários para dar passagem nos intestinos aos alimentos nele contidos, melhorando, assim, a digestão estomacal e a intestinal. Do mesmo modo, se você sofre de enterite, notará que essa enterite irá cedendo. A inflamação intestinal desaparecerá progressivamente e as secreções em membranas que você expelir irão gradativamente diminuindo até ao dia em que desaparecerão completamente e a cura se terá realizado. Naturalmente, a digestão sendo bem feita, a assimilação far-se-á igualmente bem. Seu organismo aproveitará todos os alimentos que receber, dos quais servirá para produzir para você sangue, músculo, força, energia, em uma palavra, vida. Por conseguinte, você irá ficando, diariamente, cada vez mais forte. A sensação de fadiga e fraqueza que porventura você sentir vai desaparecer, pouco a pouco, para dar lugar a uma sensação de força e de robustez que, todos os dias, irá aumentando cada vez mais. Se, portanto, você tem anemia, observará que ela diminui a cada dia. Seu sangue se tornará cada vez mais rico, cada vez mais rubro, cada vez mais generoso, retomará mais e mais as qualidades de sangue de uma pessoa que tem saúde. Sendo assim, essa anemia desaparecerá lentamente, levando o séquito de aborrecimentos que ela sempre traz consigo. Nestas condições, a função excretória também se fará cada vez melhor. Em
insisto mesmo, particularmente, sobre a execução desta função, que é condição representativa da boa saúde. Em razão disso, todas as manhãs, quando levantar, ou 20 minutos bem exatamente depois da sua primeira refeição, você conseguirá o resultado desejado, sem que seja necessário tomar remédio de espécie alguma, ou de recorrer a qualquer artifício. Acrescento que, esta noite, amanhã à noite e todas as noites, no momento em que você quiser dormir, adormecerá, e até o dia seguinte de manhã, na hora prefixada para despertar, você dormirá um sono profundo, calmo, tranquilo, ao final do qual vai sentir-se inteiramente bem de saúde, com plena satisfação e disposição. Ademais, se você sofre com ataque nervoso, verificará que esse mal, aos poucos, irá desaparecendo, e à proporção que isso for se dando, você sentirá uma sensação de calma muito grande, que dará a você cada vez mais o controle de si mesmo, tanto no ponto de vista físico como no ponto de vista moral. E você não consentirá mais em sofrer com tanta frequência, nem com tanta intensidade, os sintomas mórbidos que, porventura, outrora caíram sobre você. Enfim, e principalmente, isto é essencial a todo mundo. Se até agora, em relação a si mesmo, você sente alguma desconfiança, a partir deste momento, esta desconfiança começa a desaparecer e é substituída pela autoconfiança plena. Adquira confiança em si mesmo, entendeu? Adquira confiança em si mesmo, repito. E esta confiança que você obtém lhe dará a certeza de que você é capaz de fazer, não somente bem, senão muito bem, tudo o que deseja fazer, com a condição de serem coisas razoáveis, e também tudo aquilo que por dever tem que fazer. Portanto, quando desejar fazer uma coisa razoável, obter uma coisa conforme a razão, quando tiver de realizar uma coisa imposta pelo seu dever ou ofício, tome sempre como base este princípio, que tudo é fácil de fazer, desde que seja possível, e que, consequentemente, as palavras difícil, impossível, não posso, está acima das minhas forças, e coisas parecidas ficam completamente eliminadas do seu vocabulário. Essas palavras não existem na nossa língua. Escute-me com atenção. Essas palavras não existem na nossa língua. As que existem são: é fácil e eu posso. Com elas realizam-se prodígios. Portanto, desde que seja uma coisa possível, considere-a fácil, porque, nestas condições, ela se torna fácil para você, ainda que a outros possa parecer difícil ou impossível. E esta coisa será realizada depressa, como deve ser, e também sem fadiga, pois você a faz sem esforços, ao passo que ela seria difícil ou impossível para você, se como tal assim a considerasse. A você que sofre com alguma dor, digo, a partir deste momento, sob a influência de autossugestão que vou lhe ensinar a praticar, seu inconsciente vai fazer com que a causa determinante destas dores, qualquer que seja a sua denominação, desaparecerá aos poucos, no domínio da possibilidade. Naturalmente, desaparecendo a causa, desaparecem as dores na mesma proporção. E quando esta causa tiver desaparecido completamente, se porventura isso for possível, as próprias dores não se repetirão mais, e a cura estará realizada. Se, porém, esta causa for de origem orgânica, só poderá desaparecer progressivamente, e neste caso, as dores repetir-se-ão, de vez em quando. Pois bem, todas as vezes que elas se manifestarem, exijo que as faça desaparecer imediatamente, usando o processo que vou indicar. Processo que, todavia, se aplica não somente às penas morais, como também aos sofrimentos físicos.
todo mundo que me dirijo neste momento, dizendo o seguinte: quando acontecer de sentir alguma coisa de que lhe sobrevenha sofrimento físico ou moral, em lugar de mencionar essa coisa, de sofrer por causa dela e de se lamentar, afirme para si mesmo que a fará desaparecer. Afirme isso de modo bem simples, mas muito categórico. Você deve dizer: vou fazer isso desaparecer. É simples e ao mesmo tempo categórico. Nessa ocasião, fique a sós. Isto não é indispensável, porquanto a gente pode isolar-se moralmente em qualquer lugar. Estando sozinho, sente-se, feche os olhos e passando a mão, de leve, sobre a fronte, se é que se trata de um caso moral. Repete, muito rapidamente, com os lábios em voz alta, que possa se ouvir, a fórmula: isto passa, isto passa, isto passa. É essencial que você pronuncie isso bem depressa, para que não haja o menor intervalo por onde possa penetrar a ideia contrária, entre as vezes que isso for pronunciado por você. Assim, você terá a obrigação de pensar que isso passa. E como toda ideia que temos em mente torna-se uma realidade para nós, isso passa realmente. Se o mal voltar, expulse-o novamente, repetindo o processo tantas vezes quantas forem necessárias. Ainda que seja preciso usar esse processo 50, 100, 200 vezes ou mais por dia, use-o. Trate-o como você trata uma mosca que tem a impertinência de pousar sobre o seu rosto. O que você faz neste caso? Você a enxota. Se ainda voltar, de novo a enxota e assim por diante, cada vez que ela lhe importunar. Pois bem, repito, faça o mesmo com o mal. E observará que, quanto mais insistir, menos vezes será obrigado a lançar mão desse processo. Se hoje você tiver empregado 50 vezes, por exemplo, amanhã não o empregará mais de 48 vezes. No dia seguinte, 46. E assim por seguida, de sorte que, algum tempo depois, não o empregará mais, absolutamente, porque não se fará sentir a sua necessidade. Aqueles que são acometidos, perseguidos, possuídos por ideias tristes, ideias lúgubres, ideias obsessoras, por temores, pavores, fobias, a esses digo: aos poucos notará que essas ideias, esses temores, essas fobias vão rareando no seu espírito, vão se tornando cada vez mais fracas, cada vez menos obstinadas e cada vez mais desprendendo-se de você. Expulse-as logo, usando o processo: isto passa, isto passa, isto passa. Aos nervosos digo, pouco a pouco, sob influência da autossugestão que vou lhes ensinar, o nervosismo vai diminuir e com ele desaparecerão os sintomas que produzia. Mesmo as crises nervosas, se você as tem, você deve conseguir desembaraçar-se delas completamente. De hoje em diante, essas crises não lhe apanharão mais, como dantes lhe acontecia. Cada vez que uma dessas crises estiver em ponto de se manifestar, apresentar-se-ão alguns sintomas que lhe indicarão que a crise está para vir. Mas esses sintomas não lhe causarão o menor receio do mundo, porquanto, ao mesmo tempo que o sentir, ouvirá no seu íntimo uma voz, a minha, que lhe dirá rápido como um raio: não, senhor, não, senhora, não, senhorita, você não terá esta crise. Ela desaparece, ela desapareceu. E antes mesmo de aparecer, a crise terá desaparecido. E assim por diante. Digo-lhe de um modo geral que, se um ou vários dos seus órgãos funcionam de uma forma assim, mais ou menos defeituosa, aos poucos, esse ou esses órgãos voltarão a funcionar, melhorando cada vez mais. E pouco a pouco, readquirindo o funcionamento normal, será obtida a cura.
Agora vou contar até 3. E quando disser 3, você abrirá os olhos. Se sentirá absolutamente bem, contente e com bom ânimo e disposição. 1, 2, 3. Abra os olhos, respire fundo e viva a sua vida em toda a sua plenitude.